Bem-vindo a esta edição especial de Futuris sobre as ações que a União Europeia está a lançar com vista a encontrar respostas para os principais desafios do nosso tempo. 5 missões dão forma a esta iniciativa, no âmbito do programa Horizonte Europa, com início previsto para 2021. Cidades neutras em carbono e inteligentes, saúde dos solos e alimentação, adaptação às alterações climáticas, luta contra o cancro e a emissão que hoje abordamos, a proteção dos nossos oceanos e águas interiores. Os nossos mares, oceanos, zonas costeiras, glaciares e águas interiores produzem cerca de metade do oxigênio que respiramos e fornecem 16% das proteínas animais que consumimos. Mas estes ecossistemas ricos e frágeis estão sob a ameaça das alterações climáticas, da poluição, da sobrepesca e da pressão do turismo. O grande desafio aqui é proteger estes ambientes, preservando simultaneamente o valor socioeconómico que representam. A partir de Bruxelas, o presidente da direção da missão dá-nos alguns exemplos dos objetivos da iniciativa. Se deitarmos fora uma garrafa de plástico no cume do Mont Blanc, há 60% de probabilidades de que alguns anos mais tarde ela acabe no mar Mediterrâneo. Estamos a lidar com um sistema ambiental complexo. Temos de fazer muitas coisas em muitas direções diferentes. Precisamos, por exemplo, de aumentar seriamente o volume das áreas marinhas protegidas. Já temos algumas na União Europeia, mas precisamos de ir mais além. O objetivo é que até 2030, cerca de 30% da nossa superfície aquática total esteja protegida. Isto vai implicar um enorme esforço. Precisamos também de equipar sistematicamente os nossos barcos de pesca com ferramentas de geolocalização para os podermos localizar e impedir a sobrepesca, porque sabemos que atualmente existe uma grande quantidade de sobrepesca. E precisamos de desenvolver motores limpos para todo o tipo de dispositivos flutuantes nos mares e oceanos, especialmente em zonas costeiras, férreas ou navios costeiros, porque é menos complicado do ponto de vista energético do que os grandes transportadores marítimos intercontinentais. Vamos agora ver um exemplo prático de como os cientistas europeus estão a trabalhar para recuperar o rico ecossistema subaquático de uma zona costeira devastada após décadas de derrames industriais. No auge da produção, no século XX, esta fábrica de aço cobria 2 milhões de metros quadrados. Foi encerrada em 1992, demasiado tarde para o ambiente marinho circundante. Derrames de arsénico, mercúrio, cromo, chumbo e outros metais pesados transformaram o rico ecossistema subaquático local num terreno baldio. Os investigadores querem agora fazer o relógio voltar atrás. Estão a criar aqui jardins subaquáticos de alguns dos prósperos habitats que foram dizimados. Este restauro da flora marinha inclui certas algas e corais, assim como a Posidónia oceanica, uma planta marinha ameaçada de extinção e endémica do mar Mediterrâneo. Tivemos de intervir para salvar este importante habitat da Posidónia. Além de aumentar a qualidade ecológica desta área, o restauro de Posidónia vai trazer uma nova biodiversidade a estas águas. O nosso objetivo é viajar no tempo até ao que era esta área, do ponto de vista da biodiversidade, antes do início do século XX. A Posidónia absorve CO2 e liberta oxigênio. Vive em profundidades máximas de aproximadamente 35 metros. Os cientistas deste projeto europeu de investigação estudam de perto a biologia da planta para compreender como pode ajudar a recolonizar os habitats marinhos, mas também como está atualmente a lidar com outras ameaças à sobrevivência, incluindo o aumento da temperatura da água. Na realidade, a Posidónia é mais forte do que o que esperávamos quando começámos a nossa investigação. A fim de garantir a própria sobrevivência, a planta pode desencadear uma série de mecanismos biológicos e metabólicos de reação ao excesso de calor na temperatura da água, devido às alterações climáticas.
Estamos a estudar qual é o limite da resposta da planta, a partir de que temperatura tem de estar a água para pôr em risco o crescimento da Posidónia e as hipóteses de sobrevivência. A investigação inclui a reabilitação dos ecossistemas marinhos formados pelas algas cistoseira, igualmente ameaçadas no Mediterrâneo devido à poluição, à pressão humana e às alterações climáticas. Os cientistas aqui presentes pretendem compreender como é que a taxa de fertilização desta espécie em particular é afetada pelas águas mais quentes. Avaliámos que o aumento da temperatura da água altera completamente o ciclo vital desta espécie específica de algas. Descobrimos que as algas entram em modo reprodutivo nas estações em que não devem. Isso significa que os rebentos jovens são obrigados a crescer numa estação que não é apropriada para eles e por isso não conseguem crescer até a idade adulta. Nos últimos anos, 70% dos mares e oceanos do mundo têm sofrido uma diminuição acentuada da biodiversidade. Os recursos básicos de 1.000 milhões de pessoas dependem dos oceanos, mares e águas interiores. Os restauros subaquáticos, dizem os investigadores, podem ajudar a proteger este equilíbrio, mas os desafios são enormes. Se estamos a pensar em restaurar uma parte da floresta amazónica que foi destruída, cortada ou queimada, o processo provavelmente precisa de dezenas de anos. Debaixo de água, algumas atividades de restauro, tais como com florestas de macroalgas, levam mais ou menos o mesmo espaço de tempo. Mas quando estamos a lidar com recifes de coral de águas profundas ou aglomerados de coral branco, eles precisam efetivamente de centenas de anos para voltar a crescer. A par dos habitats costeiros, os investigadores querem reabilitar os fundos marinhos pouco profundos e os ecossistemas de águas profundas. Os cientistas dizem que os ambientes marinhos são generosos quando se lhes dá uma pequena ajuda. Não pensávamos que a Posidónia, por exemplo, fosse capaz de sobreviver nesta área, dada a enorme quantidade de poluentes presentes debaixo de água. Mas aprendemos que a planta é capaz de resistir. É óbvio que a planta não pode ser tão saudável como num local totalmente limpo, mas não desiste. Portanto, estamos agora certos de que as nossas técnicas podem permitir o restauro da espécie. E como isto é basicamente ciência fundamental, a pouco vamos aprendendo cada vez mais. É tudo por esta edição. Obrigado por assistir. Pode encontrar mais informações sobre esta e outras missões da União Europeia no site de Futuris e em todas as nossas redes sociais.